Protegida Regional da Serra da Aboboreira. Para dar início à ação, convido a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Mar de Canaveses, Cristina Vieira. Muito boa tarde a todos. Agora que já estamos todos um bocadinho mais inspirados depois deste filme, quero começar por cumprimentar todos os senhores oradores deste terceiro seminário da Associação de Municípios de Douro e Tâmega, cujo tema é Património Cultural e Paisagístico. Designadamente a senhora diretora do Museu dos Biscainhos e do Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, Alexandra Cerveira Lima. Também a senhora investigadora do Campo Arqueológico da Serra da Aboboreira, a Carla Stockler, que está connosco, está aqui. O senhor técnico superior da Direção Regional de Cultura do Norte, António Lima, que também almoçou connosco. O senhor historiador e intérprete da Rota do Românico, José Augusto Costa. E também o senhor sócio-gerente e coordenador-geral da empresa Arqueologia e Património, também investigador do CITECME, Centro de Investigação Transdisciplinar, Ricardo Teixeira, o senhor investigador também do Centro de Investigação Transdisciplinar, Paulo Dórdio Gomes, senhor coordenador de projetos na empresa de animação turística Belo Giro, José Eduardo Martins, senhor investigador na Universidade do Porto e do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Cibiopolis, Paulo Farinha Marques. E quero também cumprimentar naturalmente aqui o senhor Presidente da Câmara Municipal de Baião, Paulo Pereira, o senhor chefe da equipa multidisciplinar da Câmara Municipal de Amarante, Adão Ribeiro, a senhora Presidente da Direção da ARO, da Associação dos Amigos de Rui Ovelha, Cristina Coutinho, a senhora Diretora dos Serviços de Ordenamento do Território da Comissão e Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Alexandra Cabral, o senhor Secretário-Geral da Associação dos Municípios de Douro e Tâmega, Ricardo Magalhães, os ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Queria antes de mais cumprimentar todos, dizer-lhes que é um gosto recebê-los no Marco de Canaveses, em nome da Associação dos Municípios de Douro e Tâmega, enquanto Presidente do Conselho Diretivo e também enquanto Presidente do município de Marco de Canaveses, anfitrião deste evento. O município que acolhe este que é o terceiro seminário, e queria agradecer a todos novamente pela vossa presença e sobretudo àqueles que farão parte dos dois painéis de discussão e das mesas redondas enquanto oradores e moderadores deste terceiro seminário. Chegamos agora ao encerramento deste ciclo de 3 seminários. A Associação dos Municípios de Douro e Tâmega organizou estes 3 seminários com o objetivo de promover a paisagem protegida regional da Serra da Aboboreira e é com especial agrado que constato a importância destas iniciativas. E também de as mesmas terem proporcionado vários momentos de reflexão e debate sobre as questões mais prementes de todo o processo e sobretudo sobre os novos desafios e oportunidades com que atualmente nos deparamos. Queria, depois dos municípios de Amarante e de Baião, receber então aqui este seminário, chegou a vez do Marco de Canaveses, e para abrir as portas a esta iniciativa, com este seminário Paisagem Protegida Regional da Serra da Aboboreira, Património Cultural e Paisagístico, que encerra assim estes 3 ciclos de grande importância para nós. Hoje concluímos assim um ciclo que demonstrou ser muito importante para a região, quer através da promoção da Serra da Aboboreira enquanto área protegida, mas também um ciclo que nos presenteou com várias discussões sobre a sua riqueza patrimonial, natural e cultural que temos diante de nós e que nos deu a conhecer os passos necessários a dar para que daqui surja algo maior. Hoje o seminário será dividido em 2 painéis bastante ricos e de grande interesse. O primeiro painel sobre o património cultural, Conhecer para Valorizar, e o segundo painel sobre o património paisagístico, Aprender para Vivenciar. Sem me querer alongar, permitam-me apenas que deixe aqui um apelo, que para além de todas as atividades e experiências que a Aboboreira pode oferecer, e são muitas, felizmente, é fundamental que exista a consciência de que o turismo, seja ele de natureza, cultural, de aventura, depende sobretudo do respeito contíguo pelo frágil equilíbrio da biodiversidade. Urge, pois, preservar e proteger todo o espaço, minimizar ao máximo o impacto da presença humana e por isso contamos com todos os visitantes para que estejam entre os primeiros a contribuir para a preservação da Serra da Aboboreira e das suas áreas selvagens. Pequenos gestos do nosso dia-a-dia poderão fazer a diferença. Contornar os problemas associados às questões ambientais que ameaçam a qualidade de vida no presente e principalmente no futuro é também um grande passo.
Obrigada a todos pela forma como estão envolvidos e empenhados no projeto para que tudo possa correr da melhor forma. Temos consciência de que ainda podemos melhorar muito na nossa ação e estaremos mais perto de o conseguir através dos contributos de todos. Obrigada pelos vossos contributos, obrigada sobretudo pelo vosso trabalho e pelo vosso empenho e também dizer-vos que é um orgulho poder contar com todos neste projeto da área protegida da Serra da Alboreira. Um bem-aja, boa discussão e obrigada a todos. Muito obrigado pela intervenção. Como disse a Sra. Presidente, vamos dar início ao primeiro painel, Património Cultural, Conhecer para Valorizar. Para a conferência introdutória, chamamos Alexandra Cerveira Lima, membro da Direção Regional de Cultura do Norte e diretora do Museu dos Biscainhos e do Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, que irá abordar a temática Património Arqueológico e Gestão de Paisagem Protegidas. Ora, muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui hoje. Tenho mais do que gosto, tenho uma honra em estar presente e, portanto, agradeço muito o convite. O que me pediram-me duas coisas. Primeiro, que não me alongasse, e eu prometo que não me alongarei. E segundo, que contribuísse de alguma forma para o debate que se seguirá. E é isso que eu vou procurar fazer, colocando ou chamando a atenção para algumas notas que me parecem relevantes e para não o fazer em abstrato, pensei que seria mais interessante, mais estimulante para a conversa, chamar aqui à colação alguns exemplos que também me são caros, porque eu os segui de muito perto e que me permitem aqui sublinhar algumas ideias que me parecem então muito relevantes para o debate. Será que poderei começar? Deixem-me só ver, este início é sempre... O início que é esta relação entre o homem, a mulher, neste caso, e a informática, cria sempre algumas questões, mas é só mesmo no arranque. Deixem-me só experimentar a ver se eu consigo passar. Consigo. Muito bem. A questão e o título que dei a esta curta apresentação, e julgo que me concederam um quarto de hora, eu vou procurar cumpri-lo rigorosamente. O título é, então, Património Arqueológico e Gestão de Paisagens Protegidas, Articulação ou Integração. E porquê esta questão? Ou de que forma, o que é que eu queria sublinhar com esta ideia de articular ou integrar completamente a gestão de uma área protegida, em que a biodiversidade é fundamental, a paisagem vive disso mesmo, mas como é que ela se pode integrar com o património arqueológico? Trouxe um exemplo do Parque Nacional da Peneda Gerês, onde integrei uma equipa há muitos anos atrás. Nessa altura havia uma equipa de investigação que trabalhava não só perceber a evolução da paisagem, as brandas e inverneiras que caracterizam aquele território, mas também uma outra equipa incidia sobre o Planalto de Castro Laboreiro, muito equiparável à realidade aqui da Serra da Alboreira, com uma fantástica necrópole megalítica. Era uma intervenção, ou eram intervenções de investigação, de consolidação do conhecimento, promovidas pela própria gestão, pela autoridade do Parque Nacional da Peneda Gerês, até que houve a chegada de... Isto representa nuvens negras que corresponderam a uma alteração da política de gestão. Nós sabemos que acontece muitas vezes na administração pública portuguesa, sucessivas alterações, muitas vezes para melhor, outras vezes nem tanto, sobretudo porque são muitas. E o que ocorreu é, a certa altura, a nova entidade, e portanto quem passou a nova visão de gestão do Parque Nacional da Peneda Gerês, entendeu que importava separar as águas e, portanto, não integrar a gestão e as visões, mas apenas olhar ao património natural e deixar o património arqueológico à tutela do património arqueológico numa outra entidade da administração pública. O que aconteceu é que este é um exemplo de um povoado que estava a ser, na altura, desenhado, começado a conhecer. Só 30 anos mais tarde, realmente há 3 ou 4 anos, é que foi de novo
de novo, foi olhado com um olhar investigador e se percebeu que é um importantíssimo povoado visigótico que, entretanto, ficou 30 anos à espera de investigação. Da mesma forma, no Planalto de Castro Laboreiro, nesta necrópole importante megalítica, que ficou também cerca de 30 anos à espera de um novo olhar, desta vez de um arqueólogo que percebeu que um conjunto de alinhamentos que não tinham sido corretamente interpretados, afinal, eram um imponentíssimo acampamento do período romano. Do outro lado da serra, e aqui estamos a falar na zona de Pitões das Júnias, também um projeto de investigação incidia na altura, estamos situados nos anos 90, sobre o mosteiro de Pitões das Júnias e a área envolvente, e o que estava em causa era promover a investigação, desenvolver a investigação, muito articulada com a comunidade local, e assim promover a valorização, acrescentar valor, acrescentar conhecimento e, da mesma forma que aconteceu em Castro Laboreiro, a autoridade alterou-se, a gestão também, e, portanto, em vez de se procurar a integração passou a pensar-se que seria viável uma articulação com uma outra entidade distante. Por isso mesmo, o projeto quebraram e a equipa que estava, as equipas que estavam a trabalhar nesta zona foram para uma outra área que nos traz, de alguma forma, um outro ensinamento. Para como tinha aparecido, como sabemos, na altura dos estudos para uma barragem que estava a ser construída, identificar um conjunto importante de artes rupestres, foi identificado como paleolítica. Essa rupestre começou a ser investigada, estudada, desenhada, fotografada, compreendida pelos arqueólogos, por alguma razão foi para um salto para além da intenção, e foi iniciada a sua valorização. Valorização que queria dizer o quê? Dar a conhecer a todos, aos locais e aos visitantes e aos turistas, o que era a arte rupestre e o que é que se sabia sobre as comunidades que, na altura, na pré-história, tinham produzido essa arte que ornava os painéis ao longo do Val do Roa. E qualquer uma destas realidades, quer o estudo, a fotografia, o desenho, a intervenção arqueológica, no caso, a intervenção arquitetónica, muito atenta a não alterar a paisagem que se encontrou na altura, permitiu que muito rapidamente fosse considerada e classificada como património mundial. Era importante por um lado, mas por outro lado, a Unesco sublinhou, relevou particularmente o facto de ter sido conservada, particularmente conservada, como a senhora Presidente da Câmara há pouco estava também a acrescentar e a anotar aqui para a Serra da Alburé. Quando se fala em valorizar, acrescentar valor, fala-se em acrescentar conhecimento e em saber mostrá-lo ao público. E neste caso o que se fez foi partir sempre da investigação. E a investigação é essencial para que se possam produzir conteúdos e, portanto, investigar, conservar e valorizar foi sempre aqui o lema no COA. Digamos que a pedra final, durante um ciclo de anos, foi a construção de um museu que permitiu o quê? Este museu permitiu tornar visitáveis um conjunto de sítios que, por causa de questões de conservação, não são visitáveis. Ou então comprometer-se-ia gravemente a sua salvaguarda, a sua conservação para o futuro. E, portanto, o museu desempenhou aqui um papel muito importante neste equilíbrio entre conservação, investigação e divulgação. No caso do Parque Arqueológico do Val do Coa, a legislação que foi produzida e que nos diz como se deve criar um parque arqueológico, já releva e já sublinha ali no ponto B que é objetivo de um parque arqueológico não só proteger, conservar e divulgar o património arqueológico, como também
a desenvolver ações tendentes à salvaguarda dos valores culturais e naturais. Ou seja, esta integração já se procura no que diz respeito à salvaguarda. No entanto, importa sempre ir mais longe, importa chegar à valorização. E trouxe este outro mapa em que gostaria de dar nota daquela. Temos o Museu do Coa em cima, o Parque Arqueológico desenhado e embaixo uma mancha verde que é a área protegida privada da Faia Brava. Esta área protegida é uma área protegida privada, a primeira e única realmente no país, e eu trouxe-a sobretudo para dar nota desta articulação que dentro do Parque Arqueológico é feita, desta integração entre património arqueológico, natural, biodiversidade e atenção à conservação da natureza, por outro, e muito também para dar nota da seguinte questão. Um pensamento estratégico, como todos sabemos hoje, é essencial para uma boa gestão. No caso da ONG que gera esta área protegida, esse pensamento estratégico, esse desenho estratégico foi essencial para poder não só prolongar a sua ação, atingir os objetivos que pretendia, mas também para conseguir o financiamento necessário, não só o financiamentos de fundos comunitários, mas também, como sabemos, há muitos apoios de fundações internacionais, europeias, para a conservação da natureza, que foi possível tendo uma estratégia muito clara. E nesta estratégia o que é que se pretende? Este balanceamento entre investigação, conservação, divulgação científica, fruição pela comunidade e fruição turística. Aqui a fruição turística é algo que chega no final do processo. Portanto, não é quando o território está altamente qualificado, está valorizado, aí de alguma maneira é possível a valorização turística, esta fruição turística surgir pela mão de alguns dos biólogos, alguns dos arqueólogos e muita da comunidade local. Aquela imagem, sobretudo este separador, é para eu destacar aqui a relevância que têm as pessoas e a rede que se estabelece entre as pessoas. Relativamente à Serra da Apureira, nós sabemos que há uma rede muito grande de pessoas que há muitas décadas se ligou a esta serra por várias razões, ou porque é originária daqui, ou porque é próxima e, portanto, normalmente já, digamos que conhecia e usufruía da serra, mas há outras redes, e eu, enfim, puxando aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, eu sou arqueóloga, há uma rede muito importante de arqueólogos que há muitas décadas aqui trabalhou e investiu o seu tempo, o conhecimento, e essas redes são essenciais e foram essenciais no COA, por exemplo, para levar o nome do COA longe. Ou seja, estas pessoas são absolutos embaixadores primordiais do território. E criar essa rede entre arqueólogos, biólogos, entre todos os especialistas e a comunidade local que tem realmente cuidado e carinho pelo território é absolutamente essencial. Esta imagem, e por falar em redes, trata-se de um terreno que é, enfim, são uma série de hectares aqui no Mar Canaveses. Aqui eu trouxe um conjunto de pessoas exatamente que trabalham ali trouxe há uns anos atrás, já há uma série de anos, que trabalham ali na zona fronteiriça e que são pessoas muito ligadas a este movimento do rewilding, que é a renaturalização, e que vieram cá precisamente perceber se era possível no marco, aproveitar uma área relativamente, enfim, com alguma dimensão, porque lhes era muito interessante a ligação ao porto. E, portanto, aproveitar esta rede, esta área aqui, este território, como um ponto central entre o nosso território de fronteira, onde a conservação da natureza neste momento ganha pontos, e uma área central como o porto e como o litoral, onde estão muitas das pessoas que podem vir a usufruir e acrescentar valor.
São estas algumas das ideias, eu espero não ter ido para além do meu tempo. Queria destacar este conjunto de ideias tiradas de outros locais do Norte, que correspondem a enfim, no fim de contas, a um ensinamento que foi importante para mim e que julgo que podem ser relevantes para o debate. Muito obrigada pela vossa atenção e até já. Muito obrigado pela intervenção. Vamos agora assistir a uma mesa redonda que terá como base o tema deste primeiro painel Património Cultural, Conhecer para Valorizar. No debate teremos presentes Alexandra Cerveira Lima, membro da Direção Regional de Cultura do Norte e diretora do Museu dos Biscainhos e do Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, Carla Stockler, investigadora do Campo Arqueológico da Serra da Aboboreira, António Lima, técnico superior da Direção Regional de Cultura do Norte, e José Augusto Costa, historiador e intérprete na Rota do Românico, com a moderação de Ricardo Teixeira, sócio-gerente e coordenador-geral da empresa Arqueologia e Património, investigador do CITSEM, Centro de Investigação Transdisciplinar. Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite e é com muito prazer que estou aqui. Eu estive ligado, portanto, sou arqueólogo, acho que este também é um aspecto relevante. Sou arqueólogo e estive ligado aos estudos iniciais de fundamentação a este processo de classificação da paisagem protegida regional. E, entretanto, não estive ligado ao desenvolvimento seguinte os passos que foram dados no sentido da classificação e, portanto, é natural que esteja desfasado aqui de alguns aspectos, mas é com muita satisfação que vejo que o processo está mesmo já numa fase de conclusão. Comigo, portanto, a doutora Alexandra Lima, a quem eu agradeço a apresentação que fez e o contributo que certamente terá nesta fase do debate, a doutora Carla Stockler, do Campo Arqueológico da Serra da Aboboreira, uma das impulsionadoras também de todo este processo de estudo e de caracterização do património cultural desta região. O doutor António Lima, arqueólogo também da Direção Regional de Cultura, e que foi responsável pela área arqueológica do Freixo, também durante muitos anos, e o doutor José Augusto Costa, da Rota do Românico, também é um profundo conhecedor deste território. Eu não vou apresentar, digamos, aquilo que foram os resultados do estudo inicial que fundamentou este processo de classificação no que diz respeito ao património arqueológico e arquitetónico, mas referia só que, como é evidente, foi identificado neste território um conjunto muito significativo de valores patrimoniais que importa salvaguardar, investigar e valorizar, e que poderão ser, de facto, uma mais-valia para o desenvolvimento do território. E a questão que eu lançava, e de uma forma aberta ao debate, depois ele com certeza evoluirá de acordo com as linhas que fomos definindo, era precisamente que desafios e que oportunidades é que vos parece que se afiguram neste novo quadro formal da aposta numa área de paisagem protegida regional, em que os valores naturais são como é habitual, naturalmente assumidos como a componente principal de uma paisagem, mas que, de facto, a componente humana é que deu origem à paisagem que nós temos atualmente. E, portanto, toda esta densidade histórica, desde a pré-história, na Serra da Aboboreira, até às transformações mais recentes da sociedade tradicional, da forma de organização do território, estão patentes neste espaço e são valores que urge proteger, mas para os proteger temos que os conhecer, temos que investigar
e temos que depois ver que mais-valias é que eles constituem para a valorização do território. Eu passava, se calhar, a palavra à doutora Carla Stockler. Bom, eu acho que a apresentação da Alexandra, mas antes de começar, já agradecer em primeiro lugar o convite para estar aqui presente, voltar a casa, porque é assim que eu me sinto, é voltar a este território, é de facto voltar à minha casa. E trabalhei desde os 18 anos na Alboboreira e, portanto, a ligação aqui ao território é de facto bastante emotiva. Eu acho que aqui podemos começar a falar, Alexandra, mais fácil. Eu acho que estamos todos aqui na mesa, exatamente todos nós tivemos um papel que já desempenhamos a nível de investigação. E eu acho, agora estava aqui a comentar com o Ricardo, ou seja, de todos estes projetos, desde o COA ao Gerês, aqui na Alboboreira, a investigação, fruto também de mudanças políticas a nível da direção regional, acabou por afastar muitas das pessoas que lançaram este território a nível internacional. Falaste no Vítor Jorge, de facto, a Alboboreira, eu não sei se a maior parte das pessoas tem essa noção, mas a Alboboreira é conhecida e falada a nível internacional devido a um corpus de docentes da Faculdade de Letras, mas não só. Portanto, este projeto da Alboboreira também se preocupou desde sempre de integrar outros membros de outras ciências nas equipas, mais ou menos permanentes, e que permitiram, de facto, ter uma ideia da construção da paisagem ao longo dos milhares de anos, mas promovê-la pelo conhecimento, de facto, em todo o mundo. Sobretudo, até inicialmente mais com Espanha, com França, mas não sei se, de facto, as pessoas que vivem aqui têm essa noção. Como a Alboboreira foi um exemplo a nível de investigação, aliás, deu-se aqui os primeiros passos a nível da arqueologia da paisagem, da arqueologia chamada arqueologia espacial. E acho que agora um dos desafios foi essa questão que lançaste, já venho falando disso há uns tempos também, acho que está na altura de relançar de facto o campo arqueológico, não digo com as mesmas pessoas, chamar também novos investigadores e aqui um grande desafio é trazer até para no órgão da gestão, para o Conselho Consultivo, as faculdades, os institutos, sobretudo o Porto, que está aqui tão perto, para darmos continuidade a este conhecimento que obviamente não está terminado. Acho que é de facto muito importante, há muita produção literária, muito conhecimento já divulgado, mas que há de facto que continuar. Aproveitava também para introduzir aqui uma questão, até para depois fazer a relação aqui com o Zé Augusto Costa, que é a questão educativa e da parte pedagógica. Portanto, a Rota de Românico tem feito esse trabalho continuado com as escolas. Enquanto eu estive profissionalmente ligado ao território, o Museu de Baião teve sempre também, e a Câmara de Baião, através do museu, sempre essa preocupação de trabalho muito contínuo com as escolas, que de facto são também os promotores do território. Eu lembro muitas vezes de ser as próprias crianças que depois chamavam os pais a conhecer mais um bocadinho do território que é seu. E este território, de facto, para além da Alboboreira, tem outra grande mais-valia que todos nós conhecemos e estamos aqui na casa dela, que é a área arqueológica do Freixo, que também tem provas dadas, não só a nível de investigação, mas também com a construção do museu, com essa ideia também de fazer a mediação com os públicos e, se calhar, por agora também para depois termos espaço aqui a questões do público, mas lançava esta ideia para podermos de facto integrar na gestão, é muito importante voltar a chamar os investigadores para este território. No fundo, isto prende-se muito com aquilo que a Alexandra Lima realçava há pouco, que é a questão das redes e das pessoas, não é? É importante que estes projetos, que esta classificação
para se traduzir verdadeiramente numa mais-valia para o território e para a população que cá vive, como é evidente, que se ligue a todos os níveis da sociedade. Isto é, há uma comunidade científica para a qual é extremamente importante este território, não é? Tu estavas a falar do trabalho com as crianças, com as escolas, não é? Portanto, são estes vários níveis que, de facto, faz sentido o trabalhar, o investigar, o entender o património cultural e o integrá-lo no desenvolvimento deste território, deste espaço. Não é? Relativamente à área arqueológica do Freixo, tem tido um papel também muito importante neste território, agora perante este novo cenário de ter aqui também uma paisagem protegida, como é que isso se articula ou pode articular com a área arqueológica do Freixo? Bom, antes de mais, obrigado pela oportunidade para também dar aqui o meu contributo. Eu estive ligado à área arqueológica do Freixo durante 22 anos, 5 dos quais como coordenador do serviço. A minha experiência trouxe-me aqui, se calhar, algumas coisas com as quais eu poderei contribuir para este debate. Vou-me permitir que eu pegue numa questão que me suscitou curiosidade. Agora, antes de entrarmos, a Alexandra estava a chegar e não se conseguia orientar para chegar aqui. E alguém disse logo, opa, põe aí no Google, percurso a pé e chegas lá. Isto fez-me pensar um bocadinho no facto de nós cada vez estarmos mais desligados da paisagem, ou melhor, daquilo que nos rodeia, e cada vez com menos sentido de orientação, porque há coisas que fazem esse trabalho por nós. Porquê é que eu estou a pegar neste exemplo? O Ricardo perguntou que desafios é que se colocam agora. Eu atrevia-me a dizer o seguinte, e estou à vontade para o dizer. Eu sou sincero, eu acho que, quer em relação à área arqueológica do Freixo, quer ao campo arqueológico da Serra da Aboreira, foi feito um trabalho verdadeiramente notável. Que é eu estou à vontade para pessoas que trabalharam muito mais, em qualquer um dos casos, do que eu. Portanto, estou, de facto, à vontade para o dizer. Nós conseguimos ser bons a valorizar determinados conjuntos e determinados sítios. Mas que desafio é que isto nos coloca agora? Eu acho que entre o valorizar conjuntos ou sítios e valorizar a paisagem em que eles se integram, vai uma grande distância. É preciso dar aqui um salto. E como é que se dá esse salto? E aqui faço duas sugestões. Eu penso que esse salto da valorização dos sítios para a valorização e para a compreensão da paisagem, esse salto faz sobretudo com duas coisas, que é perceber e valorizar como é que as pessoas se deslocam no território e como é que as pessoas se orientam no território, sem o Google. Sem o Google. Como é que as pessoas se deslocam e como é que as pessoas se orientam? Eu acho que daqui a algumas gerações o ser humano vai nascer sem qualquer capacidade de orientação, porque de facto já há mecanismos artificiais para o fazer. Bem, como é que damos este salto? Relativamente à questão de perceber como é que as pessoas se deslocam no território, isso faz-se definindo os caminhos, definindo as rotas, definindo os percursos tradicionais. E aí eu gostava de dizer, temos aqui 2 autarcas do Marco e de Baião, de dizer que eu acho que a maior parte das pessoas nem sequer tem a mínima noção de quão importante esta região já foi, enquanto área atravessada pelos mais importantes eixos terrestres do país. Basta-me dizer, por exemplo, que nos roteiros do século XIX, o principal percurso entre Porto e Madrid passa na Aboreira. E não é por autoestrada.
mas o percurso entre Madrid e Porto e Madrid fazia-se de facto para a estrada que passava na Apureira. Não é por acaso que as tropas napoleónicas se preocuparam tanto com a conquista das pontes de Canaveses e de Amarante. Não é por acaso que, por exemplo, na Idade Média, o território português só conheceu um local no Rio Douro onde se tentou construir uma ponte. Foi nesta região. De resto, penso eu que a única ponte que houve até ao século XIX no Douro era preciso ir a Zamora. Não é? Em Portugal não havia. Portanto, mas foi nesta região que, de facto, se tentou construir a única ponte sobre o Douro. Portanto, este espaço que liga Tongóbriga, que liga a área arqueológica do Freixo à Serra da Apureira, era um eixo terrestre fundamental. E era importante valorizar, de facto, esse eixo para conseguirmos compreender a paisagem. Relativamente à segunda e última questão, que é perceber como é que as pessoas se orientam nesta paisagem. As pessoas orientam-se na paisagem compreendendo-a. E como é que a compreendem? E aqui eu recorria àquilo que tentamos fazer em 2019 no Freixo, que foi perceber a razão de ser de Tongóbriga. Porquê aqui e não noutro sítio qualquer? Porque é que houve um investimento tão grande na romanização de um povoado proto-histórico, ao ponto de o transformar naquilo que vocês veem hoje nas placas todas que existem nas autoestradas, que apontam para uma cidade romana. É porque Tongóbriga fazia parte de um restrito conjunto de marcadores na paisagem. As pessoas orientavam-se na paisagem em função de um conjunto restrito de locais que serviam de pontos de referência para a sua orientação. Tongóbriga era um deles. E como é que essa orientação na paisagem se fazia? Fazia-se através daquilo que se chamam os pontos de referência, nas linhas do horizonte, e aquilo a que chamamos os calendários de horizonte. Ou seja, as pessoas sabiam onde é que o Sol nascia em determinada altura do ano, onde é que ele se punha em determinada altura do ano. E aqui vão-me permitir, vou apelar, penso eu, para a maior descoberta, para mim, que foi feita comigo em Tongóbriga, que foi perceber o sentido da existência daquilo que conhecemos como Fórum Romano, e que eventualmente será uma coisa mais relacionada com um recinto sagrado do que outra coisa qualquer, que foi construído de forma a que quem vinha de longe sabia onde é que ele estava, precisamente, porque sabia que no dia 2 de fevereiro, e ainda hoje se faz a festa da padroeira do Freixo nesse dia, sabiam perfeitamente que no dia 2 de fevereiro o sol nascia atrás das Meninas do Crasto, da Serra da Apureira, e se punha atrás do Penedo do Cramol, penso eu que pertence a Sadas, criando ali um percurso solar de orientação que levava as pessoas a saberem como chegar lá. São este tipo de marcadores da paisagem que permitem, de facto, compreender a paisagem e que permitem às pessoas orientarem-se nela. Em alguns casos, esses marcadores são construídos, são coisas construídas pelo homem. Fontes, pontes, dólmenes. Exatamente, dólmenes. São importantíssimos marcadores da paisagem. Não é por acaso que Chão de Parada se chama Chão de Parada, é porque as pessoas efetivamente paravam lá, para além da fonte do Mel, onde podiam beber água. Mas podem também ser coisas perfeitamente naturais, ou seja, sem intervenção humana. Para não me alongar, porque também, quando me deixam, perco a noção do tempo, mas dou só um exemplo
de como é possível as pessoas compreenderem a paisagem e compreenderem a região onde estão. Dou um exemplo da Serra da Apureira. Ainda hoje é reconhecido, cada vez por menos pessoas, no alto da Serra da Apureira, um penedo que não tem rigorosamente intervenção humana nenhuma. Não tem inscrições, não tem qualquer tipo de formas artificiais. Esse penedo chama-se o penedo do chega à carga atrás. O que é o penedo do chega à carga atrás? As pessoas sabiam perfeitamente que, chegando ao alto da serra, vindo da zona de Tongóbrega, chegavam ao alto da serra com as mulas carregadas, dos almocreves, e as mulas levavam a carga num determinado ponto do lombo, até que chegavam a um ponto da serra em que a serra terminava o planalto e a serra começava a descer. Se os almocreves e os caminhantes e os viajantes continuassem a manter a carga no lombo da mula, exatamente no mesmo sítio, a partir do momento em que elas começassem a descer, a mula aterrava de focinho. E então já sabiam, chegando ali tem que chegar a carga atrás para mudar o centro de gravidade para que possam prosseguir caminho. Pronto, desculpem-me esta parte, é só um exemplo de como é importante que a compreensão das paisagens integre não só património construído, património arqueológico, mas também o património natural e, sobretudo, a vivência e o caráter simbólico que é atribuído a muitos marcadores naturais da paisagem, que são efetivamente aquilo que constrói a paisagem humana. Desculpem, não sei se me fiz entender. Sim, acho que esse é um aspecto muito importante nessa questão da vivência do território, e digamos que é um dos tais planos, uma das tais redes que é fundamental promover. Relativamente à componente, a uma outra rede que existe, que neste momento já implantada no território também, que se tem vindo a desenvolver, a questão da rota do românico presente nesta área, que perspectivas é que se colocam com a implementação desta área protegida, desta paisagem protegida regional? Que novos desafios é que se colocam? Eu, por exemplo, referi ao seguinte: é evidente que a rota do românico é um conceito que não está apenas centrado no românico, não é? Envolve toda uma estratégia de cadeia de valor de um território, não é? Portanto, mas que está afirmado na ideia do românico. Não é? Eu, puxando aqui um pouco a brasa à minha sardinha, falaria daquilo que nós chamamos o pré-românico. Isto em termos do conhecimento, porque o valorizar um território, como o Dr. Alexandre referiu, e o património passa muito pelo conhecimento. O conhecer, o investigar é uma forma de o valorizar, não tem que ser expressa logo de uma forma materializada, de estar musealizado, de ter placas, não é? O conhecer para lhe dar sentido e poder transmitir esse novo sentido que a própria investigação traz, um maior valor aos monumentos. Eles não valem por si, não é? Em função do conhecimento. E muitas pessoas com certeza não sabem, mas este território, esta paisagem protegida, tem vários castelos. Só que não é o castelo no sentido que aquela imagem que as pessoas têm, um castelo construído em pedra, muito direitinha. Onde é que estão os castelos aqui? São os chamados castelos roqueiros, não é? E que se mantêm, alguns desaparecem na fase românica, não é? Há outros que ainda têm alguma construção românica, mas é um património que está cá e que importa investigar e valorizar e integrar em redes de visitação também, não é? Futuramente, como a Rota do Românico ou outras. E, portanto, o que eu perguntava genericamente é como é que se olha para este território, agora com esta mais-valia que será a criação da paisagem protegida regional. Do ponto de vista. Muito boa tarde a todos. Eu também agradecer o convite que me foi feito em nome da Rota do Românico
Vou ser muito sincero, eu sou muito transparente. Quando a Carla falou do projeto pedagógico, eu pensei assim, já percebi porque é que fui convidado para falar do projeto pedagógico. Não foi acerca disso. Também pensei que fosse o facto de estar em casa, porque eu estou em casa quando estou em Marcanaveses, quando estou em Baião, quando estou em Amarante, porque tive a honra de fazer o inventário do património religioso para a Diocese do Porto entre os anos 2007 e 2011, mas voltando àquilo que me pergunta, nós temos na Rota do Românico um castelo roqueiro, o castelo da Guiar de Sousa, temos o castelo da Guiar de Sousa, temos o castelo de maiores dimensões estudado, que é o castelo de Arnoia. Os outros castelos roqueiros nós não exploramos muito. Nós temos a Rota do Românico, é um projeto que foi feito pela Rota do Românico, pela Associação de Municípios de Sousa, depois com o Tâmega e também com o Douro. Na altura fez um contrato, um acordo com a universidade, e agora falava-se há pouco tempo da necessidade de trazer as universidades para estudar este local, e nós fizemos isso. Nós trouxemos universidades para estudar os nossos monumentos, para estudar toda esta região. Mas eu vou fugir um bocado ao assunto dos castelos roqueiros, porque nós temos. Falarei um bocado ao assunto do que a Carla me falou, porque é um assunto que eu acho que é primordial, neste caso, neste facto, em todo este processo, que é trazer este projeto às nossas crianças. Eu falo disso quando a Carla falou, eu fiquei com pele de galinha, porque o nosso projeto educativo, o nosso serviço educativo, é algo que nos dá muito gosto de fazer. Nós costumamos dizer que a uma criança que chegamos a 10 pessoas, porque chegamos ao pai, chegamos à mãe, chegamos ao tio, e é muito curioso o nosso projeto pedagógico. Devo dizer que incide na 4ª classe, no 4º ano. Nós geralmente vamos de manhã a ambiente de sala de aula falar sobre o que é o românico, e da parte de tarde vamos visitar os monumentos. A última vez que eu fiz foi em Paço de Sousa, porque agora estou mais ligado à parte de interpatrimónio para um público mais adulto. Mas a última vez que eu fiz, estava com a minha colega e eu disse-lhe a ela: não vale a pena falar durante 10 minutos, deixa os meninos viver o monumento. Viver, não é vir ver, é viver o monumento, porque eles já chegaram ao monumento que é deles, que fica a 100 metros da escola deles, mas com um olhar completamente diferente. E é isso que nós na Rota do Românico, o nosso projeto-chave é a educação. Podemos contar várias histórias, já contei hoje ao meu almoço. Uma vez perguntei ao miúdo porque é que chamamos portal de uma igreja e não porta, e há um que me diz, à boa maneira do norte: ó Senhor, é para passar para outra dimensão. E eu acho que é a melhor definição de portal que nós temos, é o passar de uma dimensão profana para uma dimensão sagrada. Outra vez falei aos meninos que íamos ver uma águia, porque a águia é um símbolo de Cristo e o românico fala muito de mensagens. E o miúdo da parte de tarde só me perguntava: ó professor, a águia. Quando ele mostrou a águia, ele começou a chorar também, porque ele pensava que era uma águia verdadeira e não tinha almoçado para dar a coxa de frango à águia. Mas ao mesmo tempo são esponjas, os miúdos são esponjas. Os miúdos, nós falamos sobre o que é o românico e eles sabem disso. Eu vou usar uma vez uma técnica da Câmara Municipal de Rezende, ligou-me e disse assim: ó Zé, tenho aqui uma guia da Rota do Românico, porque eu vou ao caminho de São Martinho de Mouros e ela já me fez a leitura do monumento. Diz ela que teve alguém lá na escola, um rapaz simpático, por acaso acho que fui eu, mas que lhe disse sobre o que era o românico, e a miúda absorveu aquilo. E são valores que nós deixamos, e é este valor que nós temos que dar às nossas escolas da Serra da Bavoreira para fazer toda essa parte. E já agora também ligando um bocado ao projeto, não só de Rota do Românico, e nós na Rota do Românico, na Serra da Bavoreira, temos, eu podia dizer magnífica igreja românica, mas mentiria. Temos a magnífica igreja barroca de Soalhães. Eu não sou mentiroso, está bem? Mas é um edifício românico, mas cujo interior tem um excelente património. A igreja de Salvador de Taboado, a Ponte de Barco. Temos estes 3 edifícios, mas temos um conjunto de edifícios religiosos também de extremo valor na Serra da Bavoreira. Vou-vos dar o exemplo só: uma pequena capelinha que quase ninguém conhece, de Telões, a Capela de Telões, em Loibos do Monte. Vocês pegam nas memórias paroquiais de 1758, leem e estão dentro de um espaço que não foi alterado. Ou seja, tudo o que vocês estão a ler da descrição da igreja é o que está dentro da igreja.
Daí a investigação é muito importante, o passar a palavra é muito importante. Eu acho que envolver a comunidade local também é muito importante e não posso deixar também, também para me calar, porque eu também quando começo a falar falo muito, de fazer uma coisa que nós fazemos sempre na Rota, que é agradecer às pessoas que trabalham connosco, porque são pessoas que dão do tempo delas para nos abrir as portas, a Dona Dores em Soalhães, a Dona Margarida em Taboado, são pessoas que dão do tempo dela para nos abrir as portas, para que possamos visitar os monumentos, porque os monumentos também têm que estar abertos ao público, mas não podem estar todos eles abertos ao público, e por isso também é só referenciar estas pessoas que nos ajudam, que nós damos o nome do Cuidadores do Património, instituímos um próprio dia para cuidar desse património. E já agora, não posso deixar de dizer que sinto-me bem nesta casa, sinto-me bem, muito bem nesta casa, mas eu costumo dizer, sou de Valongo, está bem? Alguém pediu para dizer que eu era de Valongo, e eu tenho que dizer que sou de Valongo, mas sou do território, porque o território é que me traz aqui, e a Rota do Românico, para quem não sabe, são 12 concelhos, todos eles com a mesma importância, mas para vos dizer quem são: Lousada, Felgueiras, Paço de Ferreira, Paredes, Penafiel, Castelo de Paiva, Salurico de Basto, Amarante, Baião, Marcanaveses, Sinfãs e Rezende. Neste espaço nós temos 58 monumentos, onde não precisamos de GPS, está bem? Pegando aqui nas palavras do meu companheiro, nós temos placas, sigam nossas placas, vão ter de monumento em monumento aos 58 monumentos da Rota do Românico. Obrigado. Pegando outra vez na palavra integração, deixem-me só dizer, a decisão foi fazer estes seminários separadamente, portanto também eram muito extensos, mas de facto desde o início que se trabalhou de uma forma integrada entre o património natural e cultural. E chamar também os investigadores que trabalharam neste projeto, mas também trabalhar com a comunidade para lhes passar este conhecimento é bastante importante. Posso-vos dizer que uma das visitas que mais trouxe prazer em fazer, mas também em aprender, porque nós também aprendemos, foi precisamente no âmbito deste projeto que acabamos por promover no território. Infelizmente foi um dia de chuva e acabou por não termos muita gente, mas que acho que é um passo também a dar, é fazer uma visita também ela integrada. Ou seja, não foi feita só por uma pessoa, não é? Também depois, mais tarde, pode-se juntar da Rota. Portanto, estava eu para a pré-história, isto no caso da Alboreira, estava o João Honrado para a parte da biologia, estava o Alexandre Lima, que trabalhou com a geologia, ainda estava da Cibiu para a palinologia, também o João Trezo. E acho que foi uma experiência tão bonita e tão dignificante. As pessoas de facto aprenderam todas muito mais, porque eu acho que quem circula aqui pelo território, e eu acho que a Rota, por isso é que não vende só Rota, entre aspas, não é? As pessoas querem conhecer a paisagem no seu todo, e de facto apostar nestas visitas interdisciplinares. Nós também aprendemos uns com os outros e de facto é uma experiência com uma mais-valia enorme para quem faz, mas também para quem usufrui. E acho que há muito conhecimento deste projeto e atrás deste projeto, como já falamos, da área arqueológica do Freixo, do CAS, etc., que passou para um site, passou para um livro, mas o próximo passo, de facto, e aí também o trabalho com as escolas ser importante, é trabalhar, de facto, com a comunidade para termos cada vez mais recursos humanos qualificados, que acho que também é um passo ainda que é preciso dar, qualificar os nossos recursos humanos para apostar na valorização deste património que é de todos. Deixar uma nota também, que é relativamente aos meus companheiros aqui de mesa. Eu julgo que fica claro para todos que o entusiasmo, a paixão que cada uma das pessoas que estuda e divulga o território que tem. E
quando eu falava há pouco nos embaixadores e nas redes, é isso mesmo, é que esta articulação entre quem conhece muito bem áreas do território, perspectivas, aspectos dele e quem o comunica, torna-se sempre contagiante. Percebeu-se agora, quando estava a falar pelas palmas, é isso mesmo, porque as pessoas, esse contágio acontece e esse contágio é fundamental para não só, eu não estou só aqui a relevar o número de visitantes, o número de turistas, estou a relevar também a constituição de um território como um território qualificado. E isso consegue-se muito com base no conhecimento e, portanto, pelo olhar de quem o estuda, mas muito também pelo olhar de quem se entusiasma pelo território. E reparem, hoje em dia, cada vez mais os geógrafos nos dizem que cada um de nós não tem propriamente uma terra de origem, de naturalidade. Importa muitas vezes pouco onde se nasceu, importa mais os locais onde se foi vivendo, trabalhando e aqueles territórios a que se entregou muito de si, muito do seu trabalho, do seu estudo, do seu conhecimento. E por isso mesmo é que muitos dos nossos territórios atualmente se pensa, eu julgo que se cada um de nós fizer esse exercício, tem dificuldade em dizer que a minha terra é estritamente um ponto. Não é. Ela é muito mais alargada. E por isso, deste ponto de vista, estas redes de que falava são tão importantes, o qualificar um território. E acrescento aqui uma nota também. Como disse há pouco a Sra. Presidente, o procurar-se fruir sem danificar, sem comprometer o território, é sempre, talvez, o ponto mais crítico aqui. Porque nós temos algo que sabemos que tem valor, que é uma paisagem que já de si é qualificada e por isso é que é interessante e pretende ser e foi reconhecida como tal, que é tão histórica como natural, e por isso mesmo, quanto mais a procuramos valorizar, mais ela chama a atenção de terceiros. E mais pessoas, esperemos que a visitem e que a vivam, melhor do que visitar, mas sabemos também que para tirar dessas paisagens, como acontece em qualquer um dos parques, naturais ou arqueológicos, para se poder viver desse território, ou seja, para as pessoas conseguirem realmente ter trabalho, gerar emprego, este equilíbrio é sempre frágil, mas é ele que é interessante. É por isso que o papel dos autarcas é sempre fundamental, mas é fundamental este cruzamento de todos os olhares, porque é sempre possível, com criatividade, conseguir que se perceba muito bem que há certas áreas do território, certos monumentos, certos espaços que é absolutamente vital preservá-los. E é possível interpretá-los um pouco ao longe, no outro lado, ou criar formas de percurso no território tão interessantes que as pessoas não saibam que há algo interessante ao lado, mas que não sintam a sua falta, sintam que o território no seu conjunto é que tem valor. E este equilíbrio, quando falava das placas, é outro equilíbrio complexo, que é, se nós quisermos, quanto mais se estuda um território, mais sítios há a destacar. E quanto mais sítios há a destacar, mais nós queremos sinalizar e começamos a querer colocar placas, a fazer pequenos centros de interpretação, pequenos núcleos museológicos, no fim de contas, encher de sinais o território. E isso, a certa altura, começa, digamos, há um crescimento de qualificação e depois começa um crescimento da desqualificação, porque nós temos, a certa altura, placas para todo lado. E a Unesco sublinhou muito no COA esse facto de não haver nada. Ou seja, os núcleos de arte rupestre eram pouquinhos os visitáveis, mas não tinham sinal nenhum. O único sinal que tinham é um pequeno destaque, que era um património da humanidade, mas um deles só até. E, portanto, essa fruição, esse equilíbrio é sempre difícil. Deixem-me só, é difícil, mas por isso é que é interessante. Se fosse fácil, não tinha a mesma graça. Mas só uma última nota, que eu vivi muito tempo no interior e, portanto, muito colado à fronteira e fui acompanhando a forma como os projetos, ora, correm bem, ora, não correm tão bem. E nós, a sorte dos outros projetos que chegam a seguir é aprenderem com aquilo que fizeram mal os outros e que sempre que algo corre mal, realmente quem vem a seguir pode aprender bastante com isso.
E algo que me agrada muito e que fiquei surpreendida em ver hoje esta sala com pessoas tão interessadas nesta realidade, foi ver, por exemplo, nas aldeias do Xisto, quando se estava a começar a constituir aquele território, que é uma invenção completa, é a mesma coisa que chamarmos aldeias de granito, ou outras quaisquer, ou aldeias verdes, algumas que têm umas árvores à volta, não. Foi uma invenção, mas foi uma invenção bem sucedida. E ali o que eu relevo é o facto de ter sido uma construção de uma estratégia conjunta em que houve uma liderança que conseguiu envolver as pessoas. E aproveitando várias situações, nomeadamente, por exemplo, com o que Prover permitia, que é criar redes sempre no território, conseguir definir e ir atualizando a estratégia, juntando todos em salas assim. E por isso é também com muita satisfação que vejo assim uma sala tão bem composta e esse interesse de todos por esta realidade. Obrigado. Eu aproveitava precisamente esse aspecto para devolver a palavra à audiência, não é? No sentido de também se manifestar e de colocar questões e de se pronunciar acerca desta questão. Antes de passar, deixem-me já pegar nas placas, porque pronto, já começo a ter aqui muitos anos de território e as placas e as vedações, sobretudo na Aboboreira. Já se fizeram não sei quantas placas para pôr nos monumentos e eles começaram, os Os eram usados para tiro ao alvo, as vedações também não resultam. E porquê é que a certa altura foi necessário começar a vedar os monumentos? As mamoas, portanto, os dólmenes estão sempre inseridos nestes montículos de terra que nós chamamos mamoas, por causa do aspecto. Houve uma altura motares e aqueles 4x4, na Aboboreira lançavam-se pelas mamoas acima, que dava outro gozo depois aterrarem do outro lado. E houve uma altura que de facto se tentou vedar, não impedindo o acesso, portanto criar sempre uma abertura, mas que pronto, fizeram-se 2 tentativas e acabaram, as primeiras de pedra que acabaram também por serem vandalizadas e ser retirados os esteios, as de madeira acabaram depois por arder. Portanto, de facto, isto só se impede o mau uso ou um uso menos bom do património, claro que trazia consequências nefastas para a preservação do património, é de facto chamar as pessoas e a comunidade e trabalhar com elas desde cedo. E a valorização e a divulgação têm aqui um papel muito importante. Pronto, era só essa questão. Portanto, eu reiterava o apelo, então, a abrirmos o debate e a conversa. Parece que vejo ali. Está ali. Boa tarde a todos e cumprimentar a mesa. Só aqui 2 achegas para a reflexão. Eu provavelmente fui dos últimos arqueólogos que trabalhou na Serra da Aboboreira, mas já lá vão 17 anos com responsabilidade na valorização de 6 monumentos. E nessa altura foi precisamente uma altura em que a Serra perdeu a sua guardiã. Foi a altura em que a doutora Carla Stockler, no ano seguinte, se afastou, portanto, por razões profissionais da Serra. É com alguma pena que numa altura em que a Serra, o investimento na valorização, na dinâmica de divulgação para a Serra estava em crescendo e se perdeu. Portanto, houve a intervenção de valorização destes 6 monumentos e depois, quando a Serra perdeu esta guardiã, houve, de facto, algum abandono relativamente àquilo que é o património cultural. Portanto, e a doutora Carla falou na questão
dos recursos, e isso é um ponto muito importante na questão da valorização e na defesa e na proteção da paisagem e do património. A outra chega, e eu percebo que a mesa está sobretudo ligada ao património arqueológico, mas é o património imaterial que é uma questão que é fundamental e que neste caso da Serra da Abobreira não é desprezado, porque sei que a administração local investe muito na questão da divulgação do biscoito da Teixeira, da bengala, do anho assado, de muitas outras questões que estão associadas às tradições e ao folclore e ao património imaterial, mas é uma questão que é importantíssima, nomeadamente porque também envolve a população. E eu tive a felicidade de recentemente voltar, porque eu, fazendo aqui também pelo desafio lançado pela doutora Alexandra, o meu pai nasceu na Serra da Abobreira e eu sou de Jazente, nas fraldas da Serra da Abobreira, portanto estou ligado também de forma emotiva à Serra durante a minha vida toda. E recentemente tive a felicidade de voltar à Serra por causa de um projeto de transporte de energia a que estou ligado, e tive a felicidade também de voltar a contactar com agentes, a voltar a deslocar-me no território, a ver o território de outra perspectiva, que é completamente ver a Serra, é completamente diferente ver o território desde a Serra da Abobreira do que ver daqui a Serra da Abobreira, e, portanto, aquelas paisagens pela manhã são algo de fascinante, mas também de poder contactar com as pessoas e da preocupação das pessoas pelo património, porque são os maiores conhecedores do património daquele território, das mamoas, o carinho que têm pelo que conhecem, e também do outro património que não foi aqui falado, ou não tanto, por exemplo, da capela da Venda da Giesta, que é uma capela privada, que é um diamante por limar, mas a proprietária, uma senhora de avançada idade, há um mês atrás, num dia de chuva, vai arejar a capela porque sabe que tem pinturas, que há condensações e que as pinturas se estragam pelas condensações da umidade. E, portanto, essa preocupação também, ao envolvermos agentes e ao envolvermos toda esta rede do território é importante. Tinha só aqui mais uma achega, que é, na altura, quando intervencionamos as mamoas, os seis monumentos funerários, foi dito ao edil, ao Presidente da Câmara, na altura, ou à Presidente da Câmara, que a partir desse momento passava a Câmara a ter mais 6 jardins na Serra da Abobreira. E, portanto, havia uma necessidade de manutenção, porque a valorização é só um passo, depois a manutenção é muito importante. E, portanto, essa preocupação deveria ser uma preocupação continuada. E é só, pronto, a questão de se conseguir esta paisagem protegida, a questão da monitorização e da prevenção e da manutenção continuada é um ponto muito importante também a ter em causa. Era só estas achegas ao debate. Muito obrigado. Eu não sei se alguém quer falar a propósito desta questão da importância do património imaterial, que é fundamental numa paisagem, num território vivencial, não sei, mas eu também penso que isto as coisas estão ligadas, não é? O tema da mesa redonda seguinte está mais centrada nesta questão da paisagem e, portanto, talvez nessa altura se possa falar sobre isso, não é? Das vivências. Eu só queria deixar uma palavra, porque sei que para cumprirmos o horário vamos estar quase no fim, o Ricardo vai aqui encerrar esta mesa redonda. Eu queria também, a propósito da questão das redes, dar conta que eu estou neste momento na direção do Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, na Direção Regional de Cultura do Norte, e para deixar também o museu inteiramente à disposição para se articular numa rede, seja com que propósito for, porque pode ser mais ligada à programação, às questões de conservação, o que entenderem interessante e oportuno, até porque é obrigatório
obrigação nossa articularmos com a área arqueológica do Freixo, que é também da Direção Regional de Cultura. Isso por um lado, e portanto ficamos inteiramente à disposição e interessados nisso também. E por outro lado, dar os parabéns, porque não é todos os dias temos esta sorte no território, tanto mais que é no norte, de se criar uma área desta natureza, e nós sabemos que com aquilo que nos espera pela frente, e quando pensamos em alterações climáticas, o facto de haver um conjunto de responsáveis que olha com este cuidado para o território, que é um bem para todos nós, julgo que temos que estar todos gratos, e portanto deixo aqui a minha palavra também de gratidão. Eu não sei se há mais alguém que queira intervir, colocar alguma questão ou alguma chega ao debate. Se não, eu penso que encerraríamos esta fase, esta mesa redonda, faríamos um intervalo, isto para cumprir o horário, não é? Fazíamos um pequeno intervalo e retomava-se então com o painel seguinte. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Faremos agora uma breve pausa para um coffee break, que estará à porta do auditório, e retomaremos dentro de 30 minutos.